E para o pessoal, vamos começando aqui. Finalmente a gente está começando fazendo essa live. E a grande questão hoje que nós temos é: onde estão os trabalhadores da seara? Né? Jesus, os campos estão brancos e o Senhor quer que nós peçamos para que Ele envie mais trabalhadores. Onde estão esses trabalhadores? E é por isso que a gente está fazendo essa live, porque a gente acredita que o Missão em Movimento é uma escola que prepara essa galera. Amém. E nós estamos realmente buscando esses trabalhadores, pessoas que estejam realmente dispostas a trabalharem nessa seara. E por isso que a gente está aqui hoje, né? Demais. Então, a gente vai dividir esse nosso momento em duas partes, digamos assim. A gente vai abrir agora na Escritura, vamos olhar esse texto, que é a proposta que a gente fez, né, de pensar sobre essa ideia do trabalhador da seara. A seara é grande, os trabalhadores são poucos e nós precisamos de você. Então a gente vai olhar para esse texto, vai pensar rapidinho nele, e aí nós vamos abrir para perguntas. A gente vai falar um pouquinho da escola, e a gente abriu algumas caixinhas de pergunta aí nesse último mês. Os meninos juntaram. Cheguei, João. Cheguei, mano. Olá. Salve, família. João aqui. E aí a gente vai tirar as dúvidas. Então a gente vai pegar as perguntas que já estão aqui, que foi assim a maioria das perguntas que rolou, só que você também aí pode mandar sua pergunta, beleza? Então abre aí a sua Bíblia, se você tiver com Bíblia, pertinho de você, em Mateus capítulo 9. Mateus 9, o primeiro evangelho, Novo Testamento, Mateus 9. A gente vai olhar dos versículos 35 ao 38, que é onde está esse texto bem famoso dos trabalhadores da seara. Mateus 9, do 35 ao 38. Acompanha aí junto comigo. E se você tiver com a Bíblia aberta vai ser muito legal, porque eu vou acompanhar aí algumas páginas com vocês, então vai ser massa para vocês entenderem junto comigo. O texto diz assim, ó: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos, Jesus, se dirigiu aos seus discípulos e disse: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A gente lê essa palavra e fica super entusiasmado, animado, entende a convocação missionária que ela tem aqui. Eu acho que existem duas maneiras a gente ver o valor precioso desse texto. Uma maneira é a gente olhar essa pericopezinha, pequenininha, esses 4 versículos aqui, a gente analisar as palavras que foram ditas, os sentimentos que estão aí. Por exemplo, né, aqui está falando o modelo que Jesus estava fazendo, a sua missão, era ensinando, pregando e curando. Também fala do sentimento, é carregado de afeições esse texto, né, fala que ele se compadeceu delas, elas estavam aflitas, exaustas. Tem depois uma proposição chocante no texto, né, quando Jesus fala, elas são como ovelhas que não têm pastor. Imagina só, Jesus operando tudo que ele está operando, a gente vai ver algumas páginas para trás isso, e de repente ele fala, olha para essa multidão, para essa galera e fala, essa galera não tem pastor. É uma proposição chocante para os discípulos que estão ouvindo ele. E aí depois Jesus termina com 2 chacoalhadas gigantes nos discípulos que estão seguindo ele. Eles dão a primeira chacoalhada assim para acordar eles, falando, acorda, né? Tipo assim, pá, acorda. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E a segunda chacoalhada, para terminar de botar os discípulos no chão, é rogai, pois, ao Senhor da seara que mande os trabalhadores. Né? Sempre se volta para uma obra do Senhor, é o Senhor quem faz. E não, Jesus ele não está colocando, digamos assim, ele não está propondo algo, ele não está fazendo isso para que seja tipo condicional. Se você quiser, faça isso, ou se der, se você tiver tempo, se couber na sua agenda, se couber na sua rotina, no seu plano de vida. Não, a palavra no último verso aqui, né, no 38, é rogai, é um imperativo, é uma ordem, não tem outra saída, faça, rogai, é o único caminho para poder isso acontecer. Né? E a gente poderia viajar nesse texto e analisar, só que eu quero olhar ele com outras lentes, eu quero olhar para a importância histórica, para a importância redentiva e até missiológica desses 4 versículos
e por que exatamente eles estando aqui no capítulo 9, no finalzinho do capítulo 9, o que isso influencia em toda a história da redenção. Esses 4 versículos é como uma chavezinha assim, que a gente gira e entende o que Mateus, no seu livro, estava querendo contar acerca do ministério terreno de Jesus. Por quê? Por que ele é tão importante, como eu disse, histórica, redentiva e também missiologicamente? Se você tiver com a Bíblia aberta, quiser voltar em alguns capítulos, olha em Mateus 5. Volta algumas páginas, vai em Mateus 5. Mateus 5, até o 7, 5, 6 e 7, a gente vê aquele famoso e longo discurso de Jesus, o Sermão do Monte, certo? É o momento onde Jesus senta, de maneira que os discípulos, eles deveriam ouvir os ensinos de Jesus, ouvir o que ele tinha a dizer. Jesus começa o Sermão do Monte, fala das bem-aventuranças, fala sobre o sal e a terra, a luz do mundo, fala sobre ele não ter vindo para revogar a lei, mas para cumprir ela. Ele fala que ele está completando o ensino que foi dito aos antigos, como acerca do homicídio, do adultério, dos juramentos, da vingança, do amor ao próximo, a prática da justiça. Ele ensina como se deve dar esmolas, como se deve orar, qual é a oração dominical, como jejuar, os tesouros do céu, a questão das luzes e das trevas, os 2 senhores, a ansiosa solicitude que a gente tem pela vida, o juízo temerário que ele diz ser proibido, sobre não dar aos cães aquilo que é santo. Jesus incita o seu povo a orar, fala sobre as 2 estradas, fala sobre os falsos profetas, fala sobre os 2 fundamentos, um monte de ensino. Termina falando da casa que está na rocha e na areia. Ensino, ensino, ensino e mais ensino. Do capítulo 5 ao 7, uma porrada de ensinos. E o nome disso é discipulado. E o Sermão do Monte termina aqui no finalzinho do capítulo 7. Quando a gente vira a página e entra no capítulo 8 de Mateus, a gente não vai ver ensinos, 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 ensinos. A gente vai ver as aplicações práticas dos ensinos. A gente vai ver Jesus demonstrando de maneira prática o que ele ensinou para os discípulos. Você abre aqui no capítulo 8 a cura de um leproso, a cura do criado de um centurião, a cura da sogra de Pedro, muitas outras curas. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Jesus acalma a tempestade, a cura dos 2 endemoniados gadarenos. Vai para o 9, a cura de um paralítico em Cafarnaum, a chamada, a vocação de Mateus. Jesus se assenta com os pecadores em um espectro evangelístico. Depois vem sobre o jejum, o pedido de um chefe, a cura de uma mulher enferma, a ressurreição da filha de Jairo, a cura dos 2 cegos, a cura de um mudo endemoniado. Fala aqui da blasfêmia dos fariseus e como seria o tratamento acerca deles. E Jesus, então, para com tudo e começa aqui, versículo 35, 36, 37 e 38, sobre a questão dos trabalhadores. Então, do capítulo 5 ao 7, olha a construção narrativa que Mateus faz acerca do ministério terreno de Jesus. Do capítulo 5 ao 7, ensinos, ensinos e mais ensinos, discipulado. Do capítulo 8 e 9, aplicação, aplicação, aplicação e mais aplicação, discipulado. 2 coisas que compõem o discipulado. Olha a estratégia, olha o plano, o planejamento. Estamos aqui falando de estratégia missionária. Olha o modelo que Jesus deu acerca de fazer missões. Então, primeiro, os discípulos deveriam ouvir o que Jesus tinha a dizer. E depois, eles deveriam ver o que Jesus iria fazer. São 2 verbos aqui do capítulo 5 ao 7. Ouvir, ouvir, ouvir os seus ensinos. No capítulo 8 e 9, ver as demonstrações do seu poder, ver ele fazendo. A gente tem os 2 aspectos de missões aqui, que é o ensino e a aplicação deste ensino. A teoria e a prática. A teoria, ouvir o ensino, a prática, ver a demonstração, ver ele fazer. Jesus foi aquele que sentou com eles do capítulo 5 ao 7, deu uma porrada de ensino, como a gente passou aqui pelas páginas. Só que não ficou só nisso. No 8 e 9 ele começa a demonstrar aquilo que ele havia dito, aquilo que os discípulos haviam ouvido, agora eles iriam contemplar, né, com os próprios olhos. Quando a gente vira a página, no capítulo 10, então essa chavezinha está aqui, né, o texto da Seara. A gente viu que antes tem ouvir os ensinos e ver a aplicação, ver a demonstração. E aí tem essa pericopezinha aqui, e aí agora entra no 10. Do 10 até o 20, a gente tem um envio. No capítulo 10, Jesus envia os discípulos. Só que não é um envio como o de Mateus 28, que é onde a gente vai chegar também. Esse envio de Mateus 10, ele é um envio supervisionado. Jesus envia os discípulos, mas ele vai junto, fisicamente, com a sua presença física, olhando, andando, ainda coordenando essa missão, guiando eles exatamente aonde eles tinham que ir, do 10 ao 20. Chega em Mateus 21 até o 27,
é a narrativa em torno da crucificação, quando Jesus entra montado num jumentinho e ele só sai de Jerusalém crucificado e depois ressuscitado. É essa fase quando os discípulos eles se tornam agora testemunhas desse ato síntese da redenção, que é a morte de Cristo no Calvário. E aí a gente termina o livro de Mateus, no capítulo 28, com o texto da grande comissão. Aí agora sim vem o envio definitivo. O envio definitivo, quando Jesus diz, ide. A gente está fazendo um panorama aqui gigante, né, por todo o livro de Mateus. Mas por que entender ele é chave para a gente olhar esse intervalo aqui onde Jesus para e vai desafiar, vai falar uma realidade para esses discípulos. Olha a ordem que a gente tem. Do 5 ao 7, os discípulos deveriam ouvir o que Jesus tinha a dizer. Do 8 ao 9, os discípulos deveriam ver o que Jesus iria fazer. No 10, ele envia de maneira supervisionada. No 21 ao 27, ele faz essa galera se tornar testemunha da crucificação, e no 28 ele envia definitivamente. O grande ponto disso tudo que eu acho que mais pega a gente é, talvez se você pensar, por exemplo, no ambiente do futebol. Hoje a gente está em ano de Copa do Mundo, né? Então acho que esse está sendo o super assunto aí da vida. É como se Jesus, no capítulo 5 ao 7, ele estivesse ensinando a teoria do que é esse esporte. Aonde ele se joga, por exemplo, pensando no ambiente de Copa do Mundo, né? O gramado, qual que tem que ser a extensão desse gramado, a trave que tem que ser usada, a rede que tem que ser colocada, as marcações que tem que ser, o juiz que tem que ter, o VAR para poder ajudar, como se deve chutar uma bola, tocar a bola, como você deve organizar um time, uma equipe. Ele está ali, né, como se nesse sermão do monte, ensinando todas as teorias básicas, né, ensinando como esse esporte funciona. No capítulo 8 e 9, ele pega a bola, vai para o meio do campo e fala, ó, gol de falta é assim, chuta. Gol de escanteio faz desse jeito. Gol de cabeça é assim que faz uma boa jogada, é um bom cruzamento, uma boa enfiada de bola. Ele está demonstrando como se faz de maneira prática. Ele está aplicando aquilo que ele ensinou para eles. Aí no capítulo 9 ainda, do versículo 35 ao 38, que é onde a gente está, é como se Jesus parasse todo mundo. Você para só, ó, agora eu vou contar para vocês quais que são os desafios de jogar bola. Quais que são os desafios do futebol. É mais ou menos o que ele faz aqui relacionado à obra redentiva e à obra missionária. Ele falou, ó, gente, beleza, né? Eu ensinei, vocês ouviram o meu ensino, vocês viram a minha demonstração. Agora senta aqui, porque eu estou prestes a enviar vocês e eu vou junto. É supervisionado esse envio. Mas eu preciso contar duas coisas para vocês. Eu estou compadecido dessa multidão que está nos acompanhando, está nos vendo, porque elas estão aflitas e exaustas. Elas não têm pastor. É mais ou menos assim, quem vai? Quem de vocês vai ser o pastor para essas ovelhas? E mais desafiador ainda, é ele chacoalhar e falar assim, sabe por quê? A seara é muito grande. E os trabalhadores são poucos. Eu acho que é de rasgar o coração o desafio que ele faz para esses discípulos. E ainda não só deixar contando a história da realidade, ele dá o desafio. E esse desafio, como a gente viu aqui, é um imperativo. Não é ocasional, não é uma sugestão. É compulsório. A gente tem que fazer ou fazer. Rogai, pois ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E aí no capítulo 10, quando a gente vê agora, depois de ensinar como se joga a bola, de demonstrar como que se faz o gol, de falar quais que são os desafios do futebol, agora ele contrata o time para entrar em campo. O time que vai jogar. Aí se você olhar aqui no versículo 1, no capítulo 10, versículo 1, tendo chamado seus 12 discípulos, digamos assim, na Copa do Mundo do Senhor são 12, não são 11, né? Os seus 12 discípulos, ele fala nome por nome. E no versículo 5, a este 12, a esta grande seleção da Copa do Mundo, das missões, a estes 12, enviou Jesus. Enviou. O envio está aqui. O envio supervisionado junto com o Senhor Deus. E aí a minha pergunta é, bom, será que se essa galera foi campeã do mundo? Será que essa galera foi efetiva nas missões que eles fizeram porque eles tinham boas habilidades? Não. Tudo perna de pau. Você é um grande perna de pau. Eu, Gabriel, você, mano, João, Matheus, a gente é tudo perna de pau. O jogo acontece não é porque a gente é bom de bola, é porque Jesus é bom de técnico. Essa é a grande verdade. Eu ouvi um de Weber Júnior falando isso, essa é a grande verdade. No capítulo 5 ao 7, ele gasta ensinando e dando um modelo pra gente do que é missões com o ensino.
No 8 e 9, com a demonstração. Do 10 ao 20, supervisionando o envio da missão. Do 21 ao 27, mostrando que se não tiver cruz, não tem envio definitivo. Ele torna aqueles discípulos que estavam gostando das obras de Jesus a amarem a sua cruz. E depois sim, no 28, ele envia definitivamente. E por que que essa palavra, ela grita no nosso coração? Da gente olhar para vocês que estão assistindo a live, vocês que estão com desejo de se inscrever para essa escola, a gente está olhando e apontando o dedo, porque a gente está rogando para o Senhor enviar os seus trabalhadores, nós acreditamos que vocês possam ser alguns deles. E o grande clamor nosso é olhar para esse texto, olhar para a seara grande e falar assim, ó, nós precisamos de você. Preencham esse formulário, porque nós precisamos de você. A seara é muito grande e a gente está precisando de trabalhadores. E aos moldes, eu acho que essa história que a gente está vendo, que vai do capítulo 5 de Mateus até o fim dele, é um grande modelo de uma escola de missões. Se tem uma escola de missões a qual Missão em Movimento tem se inspirado, embora a gente entenda o valor dos métodos, entenda o valor de tudo que hoje as esferas da sociedade e suas aplicações e a maneira como as coisas são efetivadas podem colaborar, podem ser boas ferramentas para a missão, o grande modelo missionário nosso não é inspirado em nenhum método humano, está inspirado aqui. Mateus 5 ao 7, ensino, nós temos uma fase teórica séria nessa escola. Mateus 8 ao 9, demonstrações, nós temos aplicações práticas com obreiros preparados, capacitados e continuam se capacitando, se preparando para junto com vocês ter um envio supervisionado, junto. Na escola também tem cruz. Tem cruz. Não tem envio definitivo sem cruz. Se tem um grande modelo de uma boa e séria escola de missões para a gente seguir, ela está aqui. E a grande chavezinha que vai girar o entendimento disso é esse texto da Seara, quando Jesus para eles e fala, ó, eu ensinei coisas muito boas e que deixou o coração de vocês queimando. Como muitos de vocês que estão me assistindo estão super ansiosos para clicar no link e preencher o formulário, para fazer a inscrição. Né? A galera estava ali, os discípulos empolgados com tudo aquilo. Depois Jesus ainda faz diversas demonstrações, ele aplica aquilo que ele ensinou. Ele não deixa só aqui no campo cognitivo, ele traz, ele opera aquilo. Né? Então os discípulos estão loucos, eles falam, meu Deus, eu quero isso, eu quero viver essas coisas. Aí Jesus fala, você quer? Que lindo! Agora deixa eu te contar uma coisa. Esse povo é igual ovelha sem pastor. A seara grande, os trabalhadores é pouco. E a primeira missão de vocês, antes de ir, é rogar que o Senhor envie. É mais ou menos um balde de água fria, né? Um choque, para eles entenderem que toda aquela empolgação da palavra que a vive, das demonstrações que fazem eles querer também fazer, vai depender em primeiro lugar do Senhor mandar, despertar e enviar os seus trabalhadores. E eles também não enviarem como aventureiros românticos em missões, indo para qualquer canto e falando de qualquer jeito. Não, o envio é supervisionado. Você precisa de pessoas com capacidade para poder te guiar nessa jornada missionária. Onde vai ter uma cruz, onde Cristo sobe no jumentinho e vai para o Calvário, e a gente se torna testemunho dessa verdade, desse ato de salvação e de redenção. E aí então a gente olha para Mateus 28 e vê que ele vai estar com a gente todos os dias até a consumação do século, espiritualmente, por meio do Espírito Santo que ele enviou em Atos 2 para a sua igreja. Amém. A nossa escola, ela tem esses dois modelos, o teórico e o prático. Eles acontecem de maneira simultânea. A gente está com uma galera que está amando o Senhor Jesus e que tem buscado se capacitar, que tem buscado não só querer olhar para o grande mover que a igreja aparenta ter, mas seriamente está sentando para ouvir o Sermão do Monte, os ensinos que Jesus tem dado. Não dá para fazer gol se a gente não entender aonde chutar. Né? A gente precisa de Mateus 5 ao 7. Então nós estamos aqui com a galera séria, que tem valorizado os ensinos de Jesus, que tem valorizado as demonstrações práticas do seu ministério, que tem sentado com a galera da escola, dos discipulados que nós fazemos, chacoalhado cada um deles, falando assim, ei, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. E o único jeito da gente conseguir fazer isso é com uma doutrina chamada doutrina da imitação. Doutrina da imitação. Jesus dá os seus ensinos, mostra para os apóstolos o que eles precisam aprender, entender, ouvir. Jesus demonstra o que eles precisam fazer, como que eles vão aplicar esses ensinos. Para quê? Para que os apóstolos, imitando a Jesus, pudessem levar outras pessoas ali do primeiro século a ouvir os ensinos e desejar também este Cristo, a ver os apóstolos agindo, operando, aplicando, mostrando todas as implicações práticas desse ensino e despertar nessas pessoas falando, putz, eu quero imitar esses apóstolos.
Para que esses irmãos que começam a imitar os apóstolos comecem a ensinar os ensinos de Cristo e então também a se comportar de tal maneira que aplique este ensino e despertar outros irmãos a imitarem esses irmãos que estão imitando os apóstolos e que vão imitar Cristo. E esse ciclo de imitação chegou até 2022, onde eu imito o Gabriel porque vejo Cristo nele, o Gabriel imita o João porque vê Cristo nele, nós imitamos uns aos outros, nós imitamos os nossos irmãos de outro tempo, que imitaram irmãos de outro tempo, que imitaram os apóstolos e que imitaram a Cristo. Esse é o modelo de fazer missões. Amém? É o que nós queremos propor com a escola junto com vocês. E, para a gente entrar então nesse nosso segundo momento e abrir as inscrições, vamos para as perguntas. Se você tem perguntas, tem algo que está queimando no seu coração, alguma dúvida que você quer tirar sobre isso aí que eu falei, sobre a escola ter esses momentos teóricos, práticos e tudo isso mais, o momento é agora. Os meninos já estão com algumas perguntas aí que vocês mandaram, né, nesse último mês e tal, a gente vai respondendo. E se chegar mais, só mandar que a gente vai tirar a dúvida, beleza? Então manda. Fala, família, como é que vocês estão? Então, essas perguntas aqui, a gente, né, quando a gente colocava as caixinhas, foi uma das perguntas que eram mais frequentes, né? Então vamos lá. Como que funciona o recrutamento? O recrutamento, né? É o que a gente chama de processo de seleção. Como que faz? Você agora, depois dessa live, a gente vai terminar, a gente vai lançar um videozinho, já o Matheus vai explicar mais como funciona isso. E aí você vai clicar lá. No link que vai estar na nossa bio, tem duas opções, que é informações e faça sua inscrição. Você vai segurar um pouquinho a emoção e não vai clicar direto no faça sua inscrição. Você não vai preencher o formulário. Antes, você precisa clicar na opção 1. São 15 páginas. Você vai gastar aí um tempinho para ler. Leia tudo com muita, muita atenção e leia também acompanhado de seus pais ou de seus familiares. Envia para a sua liderança, envolva essas pessoas no seu ardor com missões, né? Bom, beleza. Você vai ler as informações e preencher o formulário. Esse formulário vai chegar até a gente, nós vamos orar em cima desses formulários, a nossa equipe de obreiros, e nós vamos entrar em contato com você via WhatsApp, por isso se certifica que o seu WhatsApp está lá bem certinho, né, para não colocar o número errado. Bom, um dos nossos obreiros vai mandar uma mensagem para você no seu WhatsApp em algum dia essa semana ou na próxima semana, dependendo de como a gente se organizar. Vamos mandar uma mensagem para você, você vai responder e a gente vai marcar uma ligação via chamada de vídeo, tá bom? É como se fosse uma entrevista. E aí, esse segundo passo do processo de seleção, o primeiro é o formulário, e é muito importante que você preencha com seriedade, é o primeiro contato que a gente vai ter com você. Né? Qual que vai ser a primeira impressão que nós vamos ter de você, baseado nas verdades que você vai colocar no seu formulário? Preencha o seu formulário orando. Eu indico você fazer isso. Tenha devoção, seja piedoso em todas as coisas que você for fazer. Então, o segundo processo nesse recrutamento, né, é a ligação. Então a gente vai ter uma entrevista, o obreiro vai conversar com você, a gente vai juntar com a nossa equipe o formulário, com os feedbacks dos obreiros, vamos orar e a partir disso a gente vai montando uma equipe harmônica, séria, que quer viver essa experiência missionária. Desse jeito. Tá, a galera perguntou, mano, que isso aqui também, né, eu dei a mensagem nos stories esses tempos aí, a galera perguntou depois para poder entender. Nós vamos passar um ano novo na escola? Exatamente! Gente, exatamente. Ó, isso é uma novidade na escola que a gente está fazendo no início, mas não é uma novidade que a gente já de fazer no final. Já teve uma edição da África, onde a gente fez a escola em dezembro, e a gente finalizou a escola no ano novo. Só que agora vai ser a primeira edição que a gente vai começar a escola no ano novo. Então é exatamente isso. Grava isso no seu coração. Não pensa que você vai chegar lá em janeiro. Não vai. A chegada é dia 28 de dezembro, no máximo, estourando dia 29 de dezembro de manhã. Você tem que estar lá. A gente vai passando o novo juntos? Sim. Mano, só pra... Porque assim, tá, beleza, a gente vai passar o ano novo junto. Tem duas perguntas aqui que eu achei sensacionais, assim, que são muito importantes. Acho que talvez as mais importantes, eu acho. Beleza. Que perguntaram se vai ter um rio ou uma represa perto pra gente pular ondinha e se a gente precisa de branco. Mano. Com certeza. Eu acho importante. Se não tiver de branco, não sai nem do aeroporto. Não dá rodoviária, não vamos receber. Obrigado por essa pergunta. Obrigado, a pessoa sabe, hein? E pular ondinha, meu irmão. Tem que orar por você. Se você for passar no processo de seleção, e foi você que escreveu. Tá, Bom, beleza. mais uma pergunta aqui. Qual é o local? Onde vai ser? Boa. Bom, a gente teve 3 edições na África, né? As 3 primeiras foram na África do Sul. E agora, as 2 últimas foram no Sertão e a gente vai igualar agora, né? A gente tá indo pra terceira, que vai ser aqui no Brasil, no Sertão Nordestino, no coração, lá no Cariri, tá? Fica próximo de Juazeiro do Norte, ali numa região que tem alguns distritos, uma região rural, de sítios e tal, vai ser nesse lugar. Tá, uma das perguntas aqui também,
qual é a idade mínima? Boa, boa. Idade mínima para você ir para a escola é 15 anos, tá? 15 anos é o mínimo mínimo. A gente já teve menos que isso? Sim, tivemos. Já tivemos um aluno de 14, tivemos um até de 13, já tivemos. Mas é porque assim, foi gente que preencheu o formulário e constrangeu tanto a gente, os pais se envolveram de uma maneira tão linda no envio desse adolescente que a gente falou, mano, vamos receber, vamos enviar. Né? A gente é flexível quanto a isso, mas via de regra, 15 anos. Beleza, mano, é quantos dias de escola? Quantos dias? 30 dias. Um mês, redondinho, 4 semaninhas intensas com teórico e prático simultâneo para moer todo mundo. Mano, fizeram uma pergunta que eu achei muito massa, anotei ela aqui, que foi uma pergunta mais elaboradinha, assim. Que ela falou assim, a pessoa falou, se eu sinto no meu coração de ir para essa viagem, quer dizer que esse é o meu chamado? Eu lembro dessa pergunta. Eu acho que até respondi no privado, né? Bom, se você está sentindo no seu coração de ir nessa viagem, será que esse é o seu chamado? Bom, eu acho que tem coisas muito preciosas nessa pergunta. Eu acho que a gente poderia desdobrar ela em muitos minutos para poder explicar. Mas basicamente, assim, quando a gente fala de chamado, eu acredito que o nosso chamado é conhecer a Cristo e desfrutá-lo para sempre. É se reconciliar com Cristo e viver uma vida conhecendo, amando. Acho que esse é o nosso chamado, para sermos reconciliados com aquele que nos criou, nos regenerou, nos salvou. Então, uma vez que a gente tem esse chamado de se reconciliar e amar Cristo, consequentemente, isso vai frutificar na nossa vida. E é por isso que, quando Paulo vai falar de justificação, né, ele diz que a justificação ela é aqui, é instantânea, o Senhor vai e faz essa obra. E é pela fé. Aí depois Tiago vai complementar e falar, olha, mas pela obra não tem justificação. Aí a gente vai falar, ué, mas qual que tá certo? Os dois. Cada um tá olhando por ângulos diferentes da justificação. Paulo tá falando daquela que Deus opera no nosso coração na hora da regeneração e a gente é salvo. E Tiago tá falando daquela que a gente chama de justificação declarativa ou santificação. Então, não tem como eu não ter sido justificado pelo Senhor e eu não frutificar nisso. Então, se o seu coração está inclinado para essa escola, para essa missão, você quer passar um tempo para crescer e viver missões, é porque provavelmente o seu coração está sendo incendiado pela verdade do Evangelho e você, como uma pessoa que está regenerada, justificada pelo Senhor, quer frutificar e quer aprender como fazer isso. Então, com certeza, eu acho que é uma expressão, a sua inclinação de querer ir para a escola é uma expressão daquilo que o Senhor está operando dentro de você. E, por favor, com certeza, vá, se prepare. A última perguntinha quais são os temas abordados na escola, irmão? Massa, legal. Bom, 4 semanas, certo? Em cada semana a gente tem um módulo tanto teórico quanto um módulo prático. Na primeira semana de módulo teórico, a gente fala sobre missiologia e antropologia missionária. Então a gente senta numa mesa e vai discutir missões e vai ver como que ela deve ser aplicada nas diferentes culturas. É bem legal. A gente tem uma apostila, vocês fazem uma prova, tem trabalho, é escola mesmo, tá? Não são, digamos assim, ministrações. É ministração porque você vai ser ministrado, mas não é nesse ambiente, digamos assim, litúrgico de culto. Não, são aulas mesmo, beleza? Na segunda semana, a gente fala de bibliologia e mapeamento bíblico. A gente escolhe um livro da Escritura e vai descobrir como enxergá-lo, como compreendê-lo, com algumas ferramentas bem legais para fazer isso. Também tem apostila e um trabalhinho com uma apresentação. Na terceira semana, a gente entra no tema sobre paternidade e identidade. E na última semana, a gente fala sobre essa faceta aí do discipulado, que é o processamento e o acompanhamento, né, o que a gente chama de debriefing. Na parte prática, que é simultânea, né, a gente não tem primeiro o teórico e depois o prático, as coisas vão juntas, tá? De maneira simultânea. A prática da primeira semana é uma experiência muito legal e que vocês precisam preparar o coração e o físico também. Se chama Survival Experience. Survival. É a nossa Survival, a nossa primeira fase prática na primeira semana. Na segunda, aí na verdade o restante, né, não é segunda, terceira e quarta semana, elas vão acontecendo simultaneamente também. A gente tem o nosso Mission Kids, que é o nosso trabalho com crianças, a gente ensina as boas ferramentas para você desenvolver um bom trabalho com crianças, e a gente aplica isso junto lá, né, então Mateus 5 ao 7, 8 ao 9, né, o ensino e a demonstração e o envio supervisionado também junto. Então, trabalho com criança, a gente também faz trabalhos de visita nas casas, evangelismo nas casas, impactos evangelísticos e também as nossas ministrações e apresentações. Nós temos uma veia artística maravilhosa na escola e durante todas as semanas nós vamos ensaiando um musical. É isso mesmo. Talvez você já ouviu falar que musicais, para serem bem-sucedidos, precisam aí de 1 ano de ensaio ou de 6 meses de ensaios intensos. A gente monta e faz o musical em 2 semanas, né? E isso rola e a gente sai apresentando nos lugares. Essa veia artística, a gente acredita que é uma veia muito legal de abordagem também, para que a escritura seja aberta e penetre o coração das pessoas.
Tem mais coisa? Se vocês tiverem mais algumas perguntas, mandem aí que a gente vai abrir aqui no Insta e responder também. Boa. Show de bola. Então, gente, se chegar mais alguma pergunta, a gente responde e já finaliza a live para poder a gente abrir as inscrições. Chegou? Aqui, ó. Onde é o aeroporto mais próximo e se tem translado? Ah, legal, beleza. Juazeiro do Norte é o aeroporto que vocês que forem admitidos como alunos vão ir, tá? Lá tem aeroporto e tem rodoviária. Então você pode ir tanto de avião quanto de ônibus, né? Chegou no aeroporto, chegou no rodoviário, a nossa equipe vai receber você, né? Se você chegou no dia 28, a gente vai te receber e vai te alocar lá em Juazeiro do Norte. E no dia 29 é que nós vamos buscar você para levar para base. Aí tem translado, é tudo com a gente. Você chegou em Juazeiro, você tá na nossa responsabilidade, beleza? Fechou. Guto, chegou alguma pergunta massa aí? Não? Beleza, galera, seguinte. Essa é a parte massa. A gente vai agora... Tá pronto o vídeo, né? Só mandar. Galera, a gente vai agora, nesse momento, postar um vídeo. Agora aqui no nosso feed. O que você vai fazer? Você vai entrar nesse vídeo, você vai assistir esse vídeo, vai chorar com a gente, porque a gente quase chorou assistindo o vídeo. Você vai chorar com a gente, vai curtir, comentar lá. E daqui 2 minutos, a gente vai liberar na nossa bio o link das inscrições, tá? 2 minutos, o vídeo é de 1 minuto, a gente tá dando 2 minutinhos pra você poder assistir o vídeo. 2 minutos. E aí você vai clicar na nossa... Vai entrar na bio e vai clicar no link pra fazer essa inscrição. Galera, a gente tá extremamente empolgado e, pelo menos eu, né? Não Nossa, sei vocês, tá doido? Eu tô muito empolgado, tô assim, ansioso mesmo pra Pelo amor de Deus. receber esses formulários e ver seu nome lá no meio das inscrições. Então, pode postar, mano. Ó, vídeo liberado. Vídeo liberado, a gente vai encerrar aqui a live agora. E daqui 2 minutos, o link tá na bio, hein? 2 minutos. Pode encerrar a live, mano. Porque nós é top, Deus é top e é isso. Shalom, amamos vocês!